Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Pessoal, dando sequência aí à programação, agora eu vou falar para vocês um pouquinho de arbovirose, beleza? E olha só, o foco principal é dengue. E uma pergunta que eu te faço: e aí, tem plantão sem dengue no Brasil? Galera, vai ter dengue no seu plantão, vai aparecer dengue no seu plantão. Uma hora ou outra você vai acabar atendendo isso aí. E nos meus plantões, especialmente, eu já dei plantão que eu atendi só dengue. Agora, galera, acaba que tá tendo muito Covid, né? Mas em breve aí, se Deus quiser, a vacina chegando, isso aí acaba mudando e aí volta ao normal. A gente tendo muita dengue, tá? Eu não tô vendo falar muito aí em fase avançada de vacina para dengue, então no fim das contas a gente vai acabar tendo bastante, tá? E aí eu quero ressaltar com vocês e deixar bem tranquilo para você abordar o paciente da dengue no seu plantão. Eu quero deixar bem simplificado e mastigado para você o que você deve fazer. Perfeito, galera? E aqui eu vou te dar alguns toques, alguns macetes, tá? Ferramentas de prescrição mesmo para você colocar no papel e organizar a sua abordagem, tá? Uma vez que esse paciente vai aparecer para você. Tranquilo? Olha lá, vamos lá. Inicialmente a gente começa falando, né, que as arboviroses você conhece, né? São doenças que são causadas pelo grupo dos arbovírus e elas são principalmente transmitidas aí pelos insetos, né? Aedes aegypti, albopictus e tudo mais. E as três grandes principais, né, são a dengue, a chikungunya e a zika. A dengue é o carro-chefe, né, das arboviroses e é o nosso foco principalmente, que é ela que aparece mais. E eu queria te apresentar os 4 grandes grupos, né, com base no risco que vão aparecer para você. E é com base nessa classificação que você propõe o tratamento, tá? Não vou ficar te falando aqui de diagnóstico, tá? Detalhes de epidemiologia, de zonas e tudo mais. Eu quero te dar o ponto de vista de abordagem e tratamento, perfeito? Olha só, existe aquele grupo inicial que é o grupo A. O grupo A, pessoal, é aquele grupo dos pacientes que não tem fator de risco, ele não tem nenhum achado que diz sobre gravidade, concorda comigo? Existe também, pessoal, aquele grupo B, que é aquele paciente que você, por exemplo, ele tem uma comorbidade, ou às vezes ele tem a prova do laço positiva, lembra? É aquela prova que você insufla o manguito até a pressão arterial média, um pouco acima, faz ali por um tempo e conta as petequias numa determinada área ali no braço do seu paciente. Se ela é positiva, você considera aquele paciente grupo B, tá? E o paciente do grupo C, e eu quero te dar um macete aqui já, é aquele grupo que tem um sinal de alarme. O C é sinal de alarme, eu quero que você grava isso. Guilherme, sinal é com S, beleza. Mas a sonoridade de sinal é com C, né? Lembra o C, né? Na verdade, então eu quero que você grava aí C de sinal de alarme, perfeito? E aí você fala, Guilherme, e o grupo D? O D é o dramático, é o paciente que tem choque, tá? É aquele paciente que tem disfunção orgânica grave, tá? Então eu quero que você grava assim, o grupo A é aquele paciente tranquilo, é aquele paciente que você vai acabar manejando ambulatorial, né, e tudo mais. O B tem alguma coisa a mais que o grupo A, que é um fator de risco, uma comorbidade, uma vulnerabilidade socioeconômica ou a prova de laço positiva. O C é o C de sinal de alarme e o D é o choque, a disfunção orgânica. E aí você fala, Guilherme, mas onde que eu trato cada um deles? Lembra lá na pneumonia quando você faz o CURB 65 que você resolve aonde você vai tratar e como você vai tratar? O Ministério da Saúde ele nos dá esse protocolo que também age com esse mesmo sentido. É uma analogia, tá? Você pega aí, por exemplo, cada grupo ele vai ter uma abordagem e a depender desse grupo você vai tratar ele num ambiente, num cenário hospitalar ou não. Tá? E aí, olha só, o grupo A, ele é um grupo que ele não tem nada de fator de risco, ele está indo bem, tá? E você pode mandar tranquilamente mesmo, esse paciente para casa, e você vai colocar lá na sua conduta. Esse paciente é um grupo A, o tratamento é ambulatorial e eu já vou te passar o que você faz para esse paciente. Tranquilo? O grupo B é um grupo que ele tem comorbidades, ele tem uma prova do laço positiva. Esse paciente você vai ter que tomar um cuidado a mais com ele, tá bom? Você vai fazer esse paciente um tratamento mais em observação, tranquilo?
O C, pessoal, obrigatoriamente ele fica internado e a recomendação é que ele fique pelo menos por 48 horas, tá bom? Então, esse paciente ele acaba ficando internado. Então, veja o divisor de águas. O A ele fica em casa, tá? E eu tô repetindo para ficar bem marcado, tá? O B é o paciente que você vai observar ele inicialmente. Eu já te falo como você observa. Não é você colocar ele lá no canto, no seu plantão, e você fica olhando para ele lá, ó, eu tô te vendo. E ele fala, eu também tô te vendo. Não é isso, tá? Tem critérios de observação. Beleza? E o paciente C é o paciente internado. E o D, galera, ele preferencialmente ele fica em UTI, tá? Ele tem que ficar num ambiente que eu tenho monitorização e esse paciente, inclusive, ele tem potencial de piorar. E olha só, se esse paciente piora, você tem que ter recursos para oferecer para ele, concorda comigo? E no fim das contas, o ambiente que você tem mais recurso, no fim das contas, na medicina é a UTI. Então, esse paciente preferencialmente, claro que a gente tem, né, questões de vaga muitas vezes, mas preferencialmente esse paciente ele tem que estar em UTI, porque ele está com disfunção orgânica. Então, eu tenho que dar tudo para ele, para tirar ele da disfunção orgânica. Vamos falar um pouquinho de abordagem? Pessoal, grupo A, como é que funciona a abordagem do grupo A? Basicamente, esse grupo A ele tem que receber hidratação por via oral, tá? E aí a gente dá basicamente duas formas de hidratar esse paciente, contanto que esse paciente receba 60 ml por quilo por dia de líquidos por via oral. Olha só como que ele deve receber essa hidratação. 1/3 tem que ser por salina, por soro de reidratação oral. E aí você pode dar, por exemplo, aquelas formulações prontas que o paciente ele compra lá na farmácia, tá? Ele já tem o soro montadinho. Ou você pode montar com aquela colherzinha que tem uma boquinha maior que vai para o açúcar e uma boquinha menor que vai para o sal, que você abrir a primeira gaveta do armário da sua avó, vai ter uma dela lá no cantinho, junto com o abridor de lata. E depois eu quero que você faça esse teste. Vai ter lá uma colherzinha de preparação de solução de reidratação oral lá na casa da sua avó. Você pode usar isso aí também, tá? Só que, galera, eu quero que você tome um cuidado. Quando você faz esse 1/3 desse volume para o seu paciente em solução salina, por soro de reidratação via oral, fica ainda 2/3 que esse paciente tem que ingerir de outros líquidos. E aí você vira para o seu paciente assim, ó, eu quero que você bebe mais ou menos 1/3 desse volume. Vamos supor que o paciente tem 60 quilos. E aí você pega lá 60 vezes 60, vai dar 3.600 ml que ele tem que ingerir no total. Acompanha comigo. E aí 1.200 é solução de reidratação oral. Os outros 2.400, o que é? É outros líquidos. Aí você fala para ele, olha, você tem que beber mais 2.400 de outros líquidos. Ele vai falar para você, doutor, agora pode deixar comigo, isso aí para mim é tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou comprar uma Coca 2,5 litros, mais uma Coca 600, eu mato ela e acabou. E aí eu bato minha cota, pode ser? Ou eu posso beber Skol? O que você prefere, doutor? Eu faço o que o senhor mandar. Aí você vai explicar para ele, filho, é o seguinte, você tem que beber a solução por hidratação, por via oral, concorda comigo? Mas você tem que beber outros líquidos que não tem conservantes, líquidos claros, tá? Líquidos que vão ajudar na hidratação. Então você vai falar para ele beber chá, né? Você vai falar para ele beber sucos, né? Água de coco, coisas desse sentido, bastante água, então ele vai aumentar a ingesta dele via oral. Deixa isso muito claro, que o seu paciente mal intencionado, ele vai fazer o quê? Compra ali uma garrafa de vinho, uma garrafa de bebida alcoólica ou uma coca e vai beber e terminar a reposição oral dele dessa forma. Vai melhorar ou vai piorar o prognóstico? A gente sabe, no fim das contas, que isso aí não tem benefício. Perfeito, pessoal? E aí eu vou pro grupo B. O grupo B, pessoal, eu já... antes de ir pro grupo B, só te dar mais ferramentas. Antes de ir pro grupo B, eu vou tratar também os sintomas do meu paciente, tá? Eu vou dar, por exemplo, os analgésicos e antitérmicos. Eu posso dar dipironas, 500 miligramas, até de 6 em 6 horas, por exemplo. Lembrando que a dose máxima de dipirona, ela vai até 6 gramas dias, tá? Então, se for preciso aumentar um pouquinho essa dose, não tem problema, tá? Contanto que seu paciente respeite a dose máxima. O paracetamol é uma alternativa para o paciente que ele tem, por exemplo, alergia à dipirona, não tolera a dipirona. Então eu posso fazer, por exemplo, 500 miligramas ou a formulação de 750 miligramas de 6 em 6 horas. Só um cuidado que a dose máxima tóxica de paracetamol ela é em torno de 4 gramas. Então aqui eu não posso exagerar muito.
tá bom? Então eu faço dessa forma. Olha só, eu também tenho que lembrar que para esse paciente eu tenho que dar antiemético. Muitas vezes meu paciente ele vomita muito, tá? E aí eu dou, por exemplo, bromoprida 10 mg de 8 em 8. E eu já tô te dando a sua prescrição de dengue prontinha. Eu tô contornando todos os sintomas que seu paciente possa vir apresentar. Então, 10 mg de 8 em 8 é bromoprida. Você pode dar um outro antiemético também, que não tem problema. Eu tô te dando aqui, em geral, o que é coberto pelo SUS, né? Os que são mais disponíveis. Mas você pode dar, por exemplo, ondansetrona, 8 mg de 8 em 8, Plasil, não tem problema, tá? O seu paciente, algumas vezes, ele pode apresentar também coceira, prurido, tá? E aí você acaba tendo que tratar isso também. E aí você pode dar um antihistamínico para ele. Um exemplo é o loratadina, que você dá uma vez ao dia, tá? E você pode também recomendar ao seu paciente, algumas literaturas citam isso, de evitar banhos quentes, tá? Os banhos quentes, às vezes, eles pioram o prurido, a coceira do seu paciente. Tranquilo, pessoal. O grupo A é basicamente isso. Ele deve retornar à unidade se ele não melhora, por exemplo, dos sintomas dele, ou se ele apresenta algum sinal de alarme. Eu já comento com você quais são os sinais de alarme. E olha só, o grupo B, por exemplo, é o grupo que o paciente, lembra? Ele tem comorbidades, ele tem, por exemplo, sinais de alarme, ou ele tem comorbidades, prova do laço, ou uma vulnerabilidade socioeconômica, tá? Então, esse paciente, basicamente, ele vai vir à unidade e na unidade eu vou recomendar ele que ele faça a hidratação oral conforme o grupo A, tá? E esse paciente ele vai receber a recomendação de fazer um hemograma. Então, enquanto ele aguarda o hemograma na unidade, eu faço a reposição conforme o grupo A, tá? E aí, a depender do resultado do hemograma, eu vou programar o tratamento do meu paciente. Se não tem alteração, se é um hemograma normal, inocente, esse paciente vai para casa, tá? Com a recomendação de hidratação via oral conforme o grupo A. Agora, se esse paciente ele tem piora ou apresenta sinal de alarme, eu vou conduzir, por exemplo, como um grupo C que eu vou falar para você aqui agora. O grupo B que vai para casa, só uma pausa, tá? Só um parênteses, na verdade. Esse paciente, ele acaba tendo que ser reavaliado, tá? Você vai pedir para voltar, por exemplo, a cada 24, 48 horas na unidade para você rever ele. Tá bom? Olha só, o grupo C, pessoal, lembra que eu te falei que o C é de sinal de alarme? E, Guilherme, esse sinal de alarme é com S, né? É com S, eu sei, é tranquilo. Só que eu queria te lembrar da sonoridade para você gravar aí, que o C é o sinal de alarme. E sinal de alarme a gente tem vários, eu queria que você lembrasse algum. Por exemplo, o paciente que tem uma dor abdominal que não melhora, o paciente que tem vômito persistente, apesar do antiemético, ele ainda continua vomitando. O paciente que tem sangramento de mucosa. E aqui eu já queria te dar uma dica para sua prova, tá? Na sua prova de residência, a pegadinha que mais fazem da dengue é eles colocarem, por exemplo, um paciente com sangramento de pele, uma petequia, e te perguntar se isso é ou não um sinal de alarme. E aí você vai lembrar que o paciente que tem um sinal de alarme, ele está sangrando por mucosa, pessoal. Ele sangra boca, ele sangra nariz, ele sangra, por exemplo, ânus, vagina, tá? É sangramento de mucosa. Beleza? Esse paciente também ele pode ter um aumento repentino de hematócrito, tá? Isso aí também é considerado sinal de alarme. Beleza, pessoal? E aí, se ele tem um sinal de alarme, eu já vou te passar aí como que funciona o tratamento dele. E em relação a sintomáticos, basicamente segue ali o que a gente comentou no grupo A. Mas esse paciente eu tenho que tomar mais cuidados, que esse paciente, se eu não abordo ele devidamente, esse paciente ele acaba evoluindo para um grupo D, que é um grupo super grave. Então eu tenho que fazer uma hidratação super abundante para ele. Olha só, eu vou acabar fazendo uma fase de expansão inicial com 20 ml quilo em 2 horas, tá? Em soro fisiológico ou em Ringer lactato. Se esse paciente não melhora, eu posso repetir esse esquema até por 3 vezes, tá?
Agora, se esse paciente melhora, por exemplo, eu vou partir para uma fase de expansão, ou de manutenção, desculpa. Eu vou manter a hidratação, mas eu vou fazer uma taxa menor. Ele melhorou inicialmente dos sinais de alarme, ele teve uma melhora clínica inicial, mas eu vou manter a hidratação. Lembrando que esse paciente do grupo C, galera, ele fica internado, tá? Eu acabo não mandando para casa. Então ele fica comigo pelo menos 48 horas, por exemplo. Então eu vou fazer a hidratação inicial. Se ele responde, eu vou manter 25 ml por quilo em inicialmente 6 horas, tá? Se ele continua bem, eu ainda faço 25 ml por quilo em 8 horas. E aqui, galera, tem uma pausa, tem um parênteses. 1/3 desse último volume que eu faço na fase de manutenção, eu faço com soro fisiológico. E os outros 2/3 do volume que eu faço com outra salina, outro soro, na verdade, que é o soro glicosado, tá? E esse cuidado a gente toma porque pensa comigo, seu paciente chega para você super desidratado com sinal de alarme. E eu acabo fazendo muito volume para ele, tá? E aí se eu faço aquela fase inicial, se eu faço depois a fase de manutenção e eu vou para uma segunda fase de manutenção, se eu fizer muito soro fisiológico para ele, lembra lá no primeiro módulo que o soro fisiológico ele tem algumas consequências, eu faço acidose hiperclorêmica, eu faço hipernatremia, então para balancear um pouquinho a hidratação desse paciente, eu acabo colocando na fase inicial um pouco mais de soro glicosado. Beleza, pessoal, mas olha só, Guilherme, meu paciente ele acabou não respondendo. Eu fiz as expansões iniciais e ele não melhora. Pelo contrário, Guilherme, ele piorou. E aí, o que eu faço? Eu ligo para minha mãe, porque olha só, Guilherme, quando eu vou pro plantão, minha mãe fica orando para mim. Beleza, é isso aí, a mãe tem que orar mesmo quando você estiver no plantão, tá? Mas você tem algumas condutas que você tem que tomar no grupo D, tá? E eu vou te passar elas agora. Olha só. O grupo D, pessoal, é aquele grupo que o paciente, ele preferencialmente está em UTI. E ele tem sinais de choque, ele tem sinais de disfunção orgânica. Aqui eu tenho que pedir muitos exames para esse paciente, né? Pedir perfil hepático, função renal, eletrólitos, né? Às vezes fazer ultrassom desse paciente para ver se ele não tem derrame de serosas, né? E tudo mais. E aí, esse paciente ele tem, por exemplo, um pulso fraco e filiforme, tem um tempo de enchimento capilar alargado, está taquicárdico, esse paciente está oligúrico, está hipotenso, galera. Olha só, ele está chocado e ele tem disfunção orgânica, tá? E aí eu faço, pensa comigo. Aquele paciente do grupo C eu fiz 20 ml por quilo em 2 horas. Aqui eu faço 20 ml por quilo em 20 minutos. Caramba, Guilherme, é rápido. É rápido mesmo, mas se eu não for incisivo e agressivo no tratamento, esse paciente ele não melhora e ele piora. E olha mais, ele vai piorando e esse paciente evolui para óbito, tá? E esse paciente ele vai mal se eu não abordo ele de forma adequada. Esse paciente eu posso repetir essa hidratação de 20 ml por quilo por até 3 vezes, tá? Se ele não responde, eu vou inclusive pensar em algumas alternativas. Se ele responde, galera, eu vou lá para a fase de manutenção do grupo C. Esse paciente ele fica bem, eu faço a abordagem do grupo C. Mas se ele não fica, se ele não responde, eu vou ter que avaliar a hidratação dele com coloides. Por exemplo, a albumina. Às vezes esse paciente está o quê? Sangrando ou está com alguma coagulopatia. E aí eu tenho que corrigir, fazer hemotransfusão, né, VTAP, TTPA desse paciente, para ver se ele não precisa de uma correção de algum distúrbio de coagulação. Ou mesmo, lembra aqui no paciente chocado, se ele não responde às medidas iniciais de reposição e tudo mais, correção de fatores causais, o que eu posso fazer como alternativa para o meu paciente que não responde, que está chocado? Lembra? A gente já comentou isso aí e a gente até comentou mecanismos de ação e eu te ensinei a calcular a dose delas. O que são elas? Elas são as drogas vasoativas. E aí a gente, por exemplo, poderia começar com a noradrenalina para o paciente que está chocado e não responde às medidas iniciais. Lembra aí? A gente comentou lá na primeira aula e a gente passou pelas drogas vasoativas em um ou outro momento aqui. Perfeito, pessoal. E olha só, basicamente, com esses dados que eu te dei, você aborda todos e todos mesmo
pacientes com dengue, tá? Na verdade, eu acabei de te dar aí 6, 8 horas de plantão aí que você vai tratar muito paciente com dengue, tá? E você tem todo o manejo. Eu só queria te comentar mais alguns detalhes. Em relação ao diagnóstico diferencial das arboviroses, a gente sabe que o principal fator aí que diferencia é que, por exemplo, na chikungunya a gente tem aquela fase artrálgica crônica, né? O exantema às vezes aparece numa fase mais precoce, né? A zika, por exemplo, ela tem todas aquelas complicações lá da microcefalia, né? Ela tem, na verdade, um quadro mais frustro, né? E quando você vai atendendo muito, você acaba vendo na prática a diferença, por exemplo, da dengue e da zika. A dengue, como é que é? O paciente que chega com dengue, ele chega com muita mialgia, muita cefaleia, dor retroorbitária, febre, ele chega muito, com o estado geral dele muito acometido. E aí é aquele paciente que ele chega para você, você vai lembrar dessa cena. Olha bem, o paciente ele chega para você lá no seu plantão e ele fala, doutor, eu não tô bem não. E aí o que ele faz? Ele vai lá na sua mesa e já apoia na sua mesa e fica assim, doutor, eu tô muito mal, eu não tô bem, tá? Faz alguma coisa. E o paciente da zika já é o contrário. O paciente da zika, na maioria das vezes, é aquele paciente que tem uma dengue, né, só que mais branda. Ele chega e fala, doutor, sabe o que é? Eu fui trabalhar hoje e aí eu tava lá e veio uma dorzinha no corpo, um desconforto, tá? Eu tava mal, aí meu corpo tá pintado, além disso eu tive uma hiperemia ocular, minha perna tem um pouquinho de edema, mas ó, eu tô bom, não tô ruim não. Eu tô sentindo mal e tudo mais, mas assim, eu tô indo, sabe? Você vê que o paciente ele tá com um quadro um pouco mais brando. Isso assim, claro que a gente tem zicas graves, né? Mas quando você vai vendo muitos casos no pronto-socorro, você acaba pegando essa diferenciação. Beleza, pessoal? E o curso chama como? Só te lembrando, o curso chama o quê? Medicina na prática. Vamos fazer um caso clínico junto aqui? Eu quero que você pegue aí papel e caneta aí e vamos rascunhar um pouquinho de coisa aqui agora para você ver se você entendeu e sabe manejar um paciente. Para você que está aí na parte inicial, para você que está aí na parte clínica da medicina, não tem problema. Eu quero que você raciocina aqui comigo também, que isso é muito tranquilo. E depois, quando você for ter o contato com a doença aí no internato ou na sua parte de prática, você já tem uma outra visão e aí é aquele papo que a gente já bateu, né? Uma vez que você viu aqui, está preparado, quando você se depara com essa situação, você tem muito mais ferramenta para lidar. Beleza, galera? Olha lá. O caso é o seguinte, olha só, o paciente é esse aí que está na tela e eu gosto bastante que quando o paciente vem com um nome já sugestivo, é muito bacana. Pensa, o paciente vem para você e chama Aedes. Aedes aegypti, aí você fala, putz, agora eu já sei o diagnóstico, tá tranquilo, deixa comigo. Ó, é o Aedes, ele tem 49 anos, ele tá no box 7, ele chegou 5h30 da tarde para você e ele chega contando que há mais ou menos 4 dias ele começou febre, tá? Ele também tem mialgia, dor articular muito importante, retroorbitária, febre, diarreia, vômito, ele tem um cortejo completo da dengue e ele ainda tem uma dor abdominal refratária à medicação prescrita. E aí, galera, acendeu o alarme ou não? Olha só, quando aparece isso, e eu disse acender o alarme de propósito, porque no fim das contas, o que apareceu aqui? Apareceu um sinal de alarme, tá? Nesse paciente que tem sinal de alarme, o que ele é? Ó, ele é um grupo C, beleza? Então esse paciente eu tenho que fazer aquela abordagem que a gente combinou. Olha aí, você monitorizou o paciente e viu que ele tem 70 quilos, tá? No exame físico você ainda viu que ele tem uma dor abdominal e uma hepatomegalia discreta, sem descompressão brusca, com ruídos hidroaéreos positivos. Vamos fazer a prescrição desse paciente? Rascunha aí para mim como você faria em 30 segundos, supondo que esse paciente você faz inicialmente a expansão e em seguida ele melhora, tá? Você faz e ele melhora. Como que ficaria a prescrição desse paciente com a hidratação, tá? Faz aí 30 segundos a sua prescrição e a gente já vê como seria um gabarito de como ficaria, beleza? Faz aí e a gente já vê. Ó, seus 30 segundos estão passando. Passaram, tá? Olha só, tô brincando, tá? Mas vamos discutir junto aqui, que aí você acaba pensando junto comigo, beleza? Olha só. Seu paciente, você fez o cabeçalho dele, você deixou lá Aedes, né? Você colocou a data, o prontuário, o box.
você deixou uma precaução, lembra do PADEVO e DDVI que o Pedro comentou com você? Quando você vai fazendo aí sua prescrição, eu vou te dando mais algumas ferramentas. A gente deixa sempre na prescrição a precaução, o acesso, a dieta, depois as drogas endovenosas, as vias orais e outras vias e cuidados. Ó, essa prescrição ela está seguindo o PADEVO e o DDVI. O DDVI, para quem não pegou, é a droga, a dose, a via e o intervalo, tá? Então você faz dessa forma. A hidratação, pessoal, com base em 70 quilos, a gente faria, por exemplo, um soro fisiológico 1.400 ml, que seria os 20 ml por quilo vezes 70 quilos, em 2 horas, né? Eu posso repetir até 3 vezes, por isso que eu deixo ali a critério médico, então eu posso autorizar essa repetição, tá? Se esse paciente responde, lembra que eu te disse que ele ia melhorar, eu faço 25 ml por quilo em 6 horas, né? E aí eu vou fazer essa expansão, essa manutenção, desculpa, em 6 horas e depois, se esse paciente melhora, eu vou para a terceira fase, eu vou para 25 ml por quilo em 8 horas, sendo que 1/3 é soro fisiológico, então aí eu arredondei para 1.800 e aí eu faço os 2/3 com soro glicosado. Beleza, pessoal. Abaixo estão os sintomáticos, né, a monitorização e quantificar o débito urinário desse paciente para que ele tenha todos os parâmetros observados, inclusive como ele vai responder a essa hidratação. Tranquilo, pessoal? Ó, eu queria te passar, tá, o grande manejo do paciente da arbovirose, que é o paciente da dengue. E eu tenho certeza, mas certeza mesmo, que esse paciente vai acabar aparecendo para você, porque no fim das contas você tá aqui no Brasil comigo, e no Brasil a gente tem dengue em todos os estados, tá? E eu queria te dar as ferramentas principais para você abordar. A gente vai tirar uma pausa aqui agora, o Pedro já volta em sequência para abordar as doenças cardiovasculares e nessa aula de hoje, se você observar, você acaba ganhando ferramenta para um plantão assim, cheio de problemáticas que você vai acabar sabendo resolver, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e um forte abraço, até a próxima aula, tá? Se você gostou de algum momento dessa aula, posta lá no Instagram e se quiser mandar um direct pra gente, a gente gosta de receber e gosta de responder vocês. Um grande abraço, até mais.